Eles são estranhos, desproporcionais e com muitos problemas. Todos esses insetos são na verdade abelhas selvagens. E elas são sem dúvida mais importantes do que as abelhas que fazem o mel. As pessoas estão realmente preocupadas com as abelhas, mas o que a maioria das pessoas não sabe é: o número de abelhas está aumentando em todo o mundo. Não apenas isso, mas a forma como os humanos usam as abelhas torna-as um problema. Colocar uma colmeia de abelhas no seu quintal não ajuda, porque estamos salvando as abelhas erradas. Os animais estão envolvidos na polinização de 90% das plantas com flores do mundo. E quando você pensa em polinizadores, provavelmente vem à mente a abelha. Isso porque as abelhas e os humanos têm uma relação antiga. As abelhas são conduzidas há milhares de anos. Segundo o professor Axel Oshich da Universidade de Trier na Alemanha, há muitas evidências de que elas desempenharam um papel importante também na antiga culturas no Egito e na Grécia. Então a apicultura sempre foi muito difundida. As abelhas são nativas da Ásia, Europa e África, mas hoje em dia estão por toda parte exceto a Antártida. Apis mellifera, conhecida como abelha europeia, é a abelha que produz mel mais comum e a mais bem estudada, embora existam outras 10 espécies conhecidas. Elas são polinizadores gerais, o que significa que polinizam a maioria das plantas. E embora as abelhas corram o risco de pragas e doenças, o número de colônias em todo o mundo está realmente crescendo. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o número de colmeias manejadas aumentou 83% em todo o mundo desde 1961. Segundo a professora da Universidade de Paris, Isabelle Dajois, especialista em ecologia da polinização, as abelhas são sempre manejadas pelos apicultores e também recebem cuidados veterinários, tratamento e assim por diante. Não há risco de extinção. Mas as abelhas de mel não são as únicas abelhas que existem. O grande público confunde muito essa situação. Para Isabelle é o mesmo que achar que todos os pássaros são galinhas. Existem cerca de 20.000 espécies diferentes de abelhas selvagens. E são os polinizadores selvagens mais importantes. Eles são em sua maioria solitários e, ao contrário das abelhas, são adequados para plantas específicas, o que as torna muito melhores na polinização. Um hectare de maçãs, por exemplo, exigiria dezenas de milhares de abelhas para polinizar, mas apenas centenas desta abelha selvagem, porque Osmia cornuta é particularmente boa na polinização de maçãs. Para a professora de Ecologia e Biodiversidade, Sabrina Gurten, da Universidade de Innsbruck, na Áustria, cada planta com flores está fortemente ligada a um polinizador que se adapta de acordo com o princípio da fechadura e da chave. Entomologista de formação, Sabrina é gerente de projetos no Instituto de Pesquisa em Agricultura Orgânica daquele país. Segundo Sabrina, o ajuste perfeito entre a flor e o polinizador selecionado é o produto de uma coevolução contínua durante séculos que ainda está em operação. Como as abelhas nativas da América Central e do Sul, elas são perfeitamente adequadas para plantas de abóbora. Elas são madrugadores e as flores da abóbora só abrem de manhã cedo, enquanto as abelhas de mel ainda dormem. Não gosta de abóbora? Que tal tomate, batata ou berinjela? Essas culturas também precisam de polinizadores selvagens, os barulhentos como os zangões, para ser mais preciso. Suas flores requerem um zumbido vibrante para liberar o pólen, algo que uma abelha fornece perfeitamente. As abelhas de mel simplesmente não têm essa habilidade. Mas as abelhas selvagens estão em sério declínio. E isso não afeta apenas elas e seus ecossistemas, mas também a nossa segurança alimentar. Em todo o mundo, a diversidade de abelhas selvagens tem diminuído a cada ano desde a década de 90. Pesticidas, agricultura intensiva e especialmente perda de habitat são os principais impulsionadores. Um estudo recente descobriu que talvez já tenhamos perdido 1/4 das espécies de abelhas selvagens, mas a avaliação é difícil devido à falta de dados globais. Várias estimativas regionais sugerem que mais de 40% de espécies selvagens de abelhas e borboletas estão ameaçadas. Os agricultores já estão percebendo a diferença. Quando eles caminhavam por um campo, tudo estava cheio de polinizadores, e hoje em dia é mais como se tudo estivesse acalmado e ninguém sabe onde eles estão. Esta perda de diversidade pode causar repercussões em ecossistemas inteiros. Menos diversidade de polinizadores significa menos plantas selvagens. Isso prejudica os animais que as utilizam como alimento ou abrigo, e também é ruim para o futuro da nossa alimentação. O rendimento das plantas cultivadas é maior quando há visitas de uma variedade de polinizadores em comparação com quando são visitados apenas por abelhas produtoras de mel. Lembra-se de Osmia cornuta, a especialista em maçãs?
A maior parte da polinização das macieiras é realizada por diversas espécies de abelhas selvagens. Então, se você não pegar essas abelhas selvagens, você terá uma colheita de maçãs reduzida. As colheitas dos Estados Unidos já estão a produzir menos devido ao declínio dos polinizadores selvagens. E a nível mundial estamos a plantar cada vez mais culturas que requerem polinização animal como frutas, vegetais e sementes oleaginosas. O aumento das abelhas não acompanhou. Isto significa que a dependência dos polinizadores aumentou cerca de 70% desde 1961. E combinado com o declínio dos polinizadores selvagens significa uma emergência para o abastecimento alimentar global. Isto é especialmente verdadeiro em países com grandes monoculturas que destroem habitats de polinizadores selvagens, como a China e os Estados Unidos. Não apenas isso, a maneira como usamos as abelhas torna-se parte do problema. De acordo com a Federação Americana de Apicultura, 2/3 das 2,7 milhões de colônias de abelhas nos Estados Unidos são usadas para polinização. A maioria vai para os campos de amêndoas na Califórnia, de onde vem 80% das amêndoas do mundo. Depois, as abelhas circulam pelo país para polinizar outras culturas. Nenhum outro lugar do mundo usa abelhas para polinização como os Estados Unidos, mas a tendência está a crescer também na Europa, à medida que os polinizadores selvagens desaparecem. Infelizmente, não é tão bom para as abelhas. Elas podem ser expostas a pesticidas das plantações ou pegar doenças de outras colônias. E essas abelhas também são uma ameaça para as selvagens. Dentro da colmeia de abelhas você tem dezenas de milhares de indivíduos que precisam de muita comida. Eles comerão a maior parte dos recursos florais e não sobrará o suficiente para as outras espécies polinizadoras. Se você tiver muitas abelhas, então elas provavelmente irão superar essas espécies nativas muito rápido. As abelhas também podem transmitir doenças às abelhas selvagens. Uma abelha infectada pode deixar algum vírus em uma flor, para ser pego pela próxima abelha selvagem que visitar. Não é culpa das abelhas, mas salve as abelhas definitivamente não significa adicionar mais ao meio ambiente. Muitas pessoas pensaram que só poderiam salvar as abelhas ao ter sua própria colmeia no quintal, e essa é a maneira errada de conservar os polinizadores. Então, qual é o caminho certo? A agricultura industrial é a maior ameaça para todas as abelhas. Ela usa produtos químicos nocivos e depende de enormes campos de uma única cultura. Idealmente mudamos todo o nosso sistema alimentar. Mas a nível pessoal, apoiar os pequenos agricultores sustentáveis, se for viável, também suporta diversos habitats para abelhas selvagens. Ainda mais pode ser feito com um quintal, como deixar as plantas nativas sozinhas ou plantar novas. Solo aberto e ensolarado ou troncos mortos também são ótimos locais de reprodução para abelhas selvagens. Mas acima de tudo, elas precisam de mais atenção. Precisamos de abelhas, mas não corremos o risco de perdê-las. Com as abelhas selvagens é outra história. Você tinha alguma ideia de que abelhas selvagens eram tão importantes? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. A conscientização é a arma mais importante. Aproveite para assistir nossos outros vídeos curiosos. Até o próximo!